Fundão eleitoral, eu sou contra dar dinheiro para político fazer campanha, na minha opinião, um desperdício de recursos públicos. Quando a gente olha o orçamento, tem um número que chama muito a atenção: 1,8 trilhão de reais só para rolar dívida, só com pagamento de juros. Enquanto isso, sobram 44 bilhões de reais, míseros 44 bilhões para investimento. Esse sim seria um gasto produtivo. Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que dar calote em dívida, nada disso. Eu estou mostrando o tamanho da encrenca. A gente vai gastar 1,8 trilhão com dívida e vai ter apenas 44 bilhões de reais para investir em infraestrutura, por exemplo. Tem alguma coisa errada com esse país, Sami? Na verdade, uma coisa que a gente percebe é a falta de noção dos políticos em relação à realidade. Então, você aprova um fundão eleitoral, você aprova emendas de relatores numa situação que o país ainda está em crise. Não estou falando que a crise é específica do Brasil, é uma crise mundial, mas não dá para ignorar, né? Se fosse um orçamento doméstico, estava todo mundo passando necessidade, e se tivesse um membro da família que quisesse fazer um gasto de luxo, iam reclamar. Mas a gente vê que isso acontece, infelizmente, com o dinheiro público. Exatamente. Bom, vamos colocar nesse debate agora o presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, também professor doutor em pós-graduação em Economia Política da PUC de São Paulo, Antônio Correia de Lacerda. Professor Lacerda, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro. Tudo bem com o senhor? Olá, como vai, Luiz Arthur Nogueira? Satisfação falar com você. Professor Lacerda, eu queria ouvir a sua opinião sobre um país que gasta tanto com taxa de juros, com rolagem de dívida e não sobra nada para investimento. Pois é, a famosa, dentre outros aspectos aqui que são relevantes, valeria a gente lembrar a emenda constitucional 95, né, que é o teto de gastos, que eu chamaria de teto de investimentos, porque o investimento já vinha caindo e depois de 2016, nós temos uma ideia, né, só para quem nos acompanha, ter uma noção do que representam os 44 bilhões de reais que estão previstos para os investimentos, né, no orçamento. Em 2012, o Brasil investiu mais de 200 bilhões. Então, veja, esse 44 bilhões é cerca de um quinto, um quarto do que se gastou em 2012, há 9 anos atrás, né? Em investimentos, que é realmente o gasto mais nobre que tem. Então, isso afeta a infraestrutura, afeta os gastos ligados à educação, à saúde, enfim, a todos aqueles aspectos que poderiam trazer um impacto muito significativo. Nós gastamos muito com o pagamento de juros, né? Aliás, a política econômica, né, muitas vezes tão elogiada do Banco Central, né, está utilizando a elevação da taxa de juros para combater uma inflação de oferta, né, que é um grande contrassenso. A economia absolutamente se desmilinguindo, quer dizer, a crise de fato é internacional, mas a nossa crise chama a atenção não só pela ausência de crescimento, né, efetivamente nos últimos anos, em termos per capita, o Brasil evoluiu, mas também pelo elevadíssimo desemprego, né, e a inflação, que é muito mais alta do que a média dos países em desenvolvimento. Então, no conjunto da obra, né, a política econômica vai muito mal, né? Há um descompromisso, como você muito bem salientou, com relação à consciência que poderia ter o Congresso Nacional em relação a essas grandes questões, e nós estamos atrofiando a parte mais nobre do gasto, que é exatamente o investimento, em prol de emendas parlamentares, de fundo eleitoral, enfim, gastos de baixíssima eficácia econômica. Tudo isso deixa um espaço muito limitado para o crescimento da economia em 2022. Né? Eu trabalho com uma perspectiva de estagnação, quer dizer, uma estagflação, porque a inflação vai persistir, ela vai ser mais baixa do que 2021, o desemprego permanece muito elevado, a ausência de um vetor que pudesse impulsionar não só o efeito multiplicador do gasto público, mas também o efeito demonstração sobre o setor privado, que são os investimentos, né, do Estado, também limitam demais essa expansão. Então, o endividamento do Estado e das empresas, das famílias, né, muito caro, né?
e, evidentemente, sobra muito pouco espaço para a expansão do consumo. Então, nós estamos sem vetores para a economia crescer em 2022. Lacerda, eu fiquei com uma dúvida. Olá, Sami, tudo bem? Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Mercado Financeiro. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Você fala os juros altos, que é um fato, mas esses juros são dados pelo mercado. O mercado entende o país nas condições, nos fundamentos econômicos que tem, e o Brasil tem essa taxa ajustada ao risco que os investidores enxergam. No seu entendimento, qual seria a melhor condução para a política econômica nesse ano de 2022? A inflação de oferta ocorre, mas ela tem uma pressão muito grande do dólar. Se o governo sobe os juros, ele consegue atrair dólares, baixando assim a cotação, ou seja, valorizando o real. Eu queria ouvir do senhor qual que seria o rumo que você entende mais adequado para 2022. Perfeito. Então, você destacou aí várias incongruências, né, da condução da nossa política econômica, porque, veja, a elevação da taxa de juros não tem sido suficiente ou não tem feito com que houvesse uma contenção da desvalorização do real. O dólar continua muito caro, né? O que sugere o seguinte, que você deveria ter uma política cambial mais proativa por parte do Banco Central, né? Quer dizer, a ideia do câmbio flutuante puro, que, aliás, não é praticado internacionalmente, com um país como o Brasil, que tem tantos recursos, né, como, inclusive, um volume bastante confortável de reservas, que sugeriria uma política cambial mais ativa por parte do Banco Central. O mesmo se reflete na política de preços administrados, especialmente no preço dos combustíveis, né? Então, nós temos um choque de oferta global, que todos sabemos, que impacta significativamente os preços das matérias-primas, o preço dos combustíveis, e que é internalizado com o efeito também cambial, né? Então, nós teríamos que ter políticas mais ativas por parte disso. E, especificamente com relação à política monetária, o que tem havido é que a elevação de juros numa economia tão depauperada como a brasileira, né, ela agrava o problema ao invés de solucioná-lo, porque ele não resolve efetivamente o problema da inflação e agrava os demais problemas, né? Então, o conjunto da política macroeconômica precisa ser revisto. É claro que, se você perguntar o seguinte, bom, mas isso vai mudar no governo atual? Muito provavelmente não, né? Mas, pensando mais para frente, você teria que criar um arcabouço de políticas macroeconômicas mais favorável ao desempenho como um todo da economia. Quer dizer, controlar a inflação, ter uma política sólida fiscal, mas uma outra política cambial e um novo conjunto de fatores, de medidas econômicas para conviver com as distorções da nossa economia, inclusive a inflação. Professor Lacerda, eu sei que tem um setor que o senhor acompanha com muito carinho, que é o setor industrial, que vem definhando aí nas últimas décadas, né? O Brasil está virando uma economia de serviços. Queria saber se isso é algo que preocupa e o que poderia ser feito para a gente recuperar o nosso setor industrial. Bem, Luiz Arthur, veja, Nogueira, a situação é a seguinte, quer dizer, o tema saiu da pauta, né? Incrivelmente saiu da pauta no atual governo. Houve, na prática, a extinção do Ministério da Indústria e Comércio. Na prática, quer dizer, efetivamente, oficialmente, ele foi incorporado ao Ministério da Economia. Mas, na prática, ele foi extinto, porque o pouco que se tinha de políticas voltadas para esse setor foram dizimadas, né? Então, o tema saiu totalmente da pauta. Além disso, todo esse cenário macroeconômico conturbado, ele vai prejudicar exatamente aqueles setores que são mais complexos, né? Que exigem um volume maior de investimento, que exige mais valor agregado, né? Então, toda essa conjuntura que nós estávamos falando há pouco, ela é extremamente desfavorável à produção, de uma forma geral, e especialmente para a indústria, né? Um país como o Brasil, ele efetivamente não pode abrir mão do seu projeto industrial, né? É preciso recriar as condições para que você tenha a possibilidade
da indústria contribuir para a formação de valor agregado, para contribuir para os investimentos, né? Então, é fundamental que a gente tenha medidas de inserção do Brasil nas cadeias globais de valor, né? Aproveitando a enorme interação que há por parte de algumas empresas brasileiras e mesmo filiais de multinacionais no Brasil. Como disse, o tema está, infelizmente, fora da agenda, né? Então, ele não está no radar do conjunto das políticas econômicas que são adotadas hoje no Brasil. Marcelo, voltando à questão do câmbio, não ficou muito claro para mim. O que você sugere é, o real está muito desvalorizado. Então, no seu entendimento, o Banco Central deveria atuar no câmbio, queimar reservas para fazer o real se apreciar, é isso? E por que isso ajudaria o desenvolvimento? Talvez até fique mais difícil para exportar num sentido. Primeiro, né, Sami, a gente tem um problema de volatilidade da taxa de câmbio. O câmbio, além do seu papel fundamental, né, como o principal preço da economia, ele também é um importante sinalizador para o cálculo econômico. E hoje uma das grandes dificuldades que o setor produtivo tem é exatamente conseguir os parâmetros para definir, né, qual o cálculo de viabilidade econômica, de realização do investimento, uma decisão de exportação. Então, a primeira tarefa, me parece crucial, diminuir a volatilidade do real, que é extremamente elevada. Segundo, claramente, o real está super desvalorizado. Então, você poderia utilizar todos os instrumentos disponíveis, não só as reservas estrito sensu para atuação no mercado à vista, mas os swaps cambiais e outros mecanismos que você tem, né, de tributação, inclusive, para diminuir essa volatilidade. Ao diminuir a volatilidade e o excesso de desvalorização, você, junto com outras medidas, poderia criar um ambiente mais favorável ao investimento produtivo. Quer dizer, a gente sabe que não tem bala de prata, não tem uma única medida que possa reverter esse quadro, mas existe um conjunto de fatores que hoje geram uma incerteza, uma elevação do risco para quem toma decisões de investimento. Lacerda, muito obrigado pela entrevista. Aproveito aqui para desejar um feliz 2022. Para vocês também.